Meus queridos irmãos e irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Efésios, no capítulo 5, no verso 33, por favor. Efésios, capítulo 5. Verso 33, Efésios 5, 33. Efésios capítulo 5, verso 33. Nessa noite eu quero compartilhar com vocês. O tema da minha palavra é princípios para se ter um casamento feliz. Eu quero falar sobre isso e quero me aprofundar nesse assunto com você. Eu tenho certeza que aquelas pessoas que sonham com um casamento, elas não sonham com a infelicidade nesse relacionamento. Elas sonham com realização, com plenitude nessa convivência. E aqui no livro de Efésios, a palavra de Deus nos traz uma revelação, e eu quero ir além desse texto, mas vamos a ele. Efésios 5, 33. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Amém, queridos? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós queremos nessa hora dar ao Senhor a nossa gratidão, nosso louvor, a nossa adoração, porque o Senhor é digno de recebê-la. E agora, Pai, nós também te pedimos, no nome de Jesus, que o Senhor, através do teu Espírito Santo, possa trazer aos nossos corações revelação, entendimento da tua palavra. Todo espírito, ó Deus, que tenta bloquear a mente e o coração para impedir as pessoas de entenderem a tua palavra, nós estamos repreendendo esses espíritos agora em nome de Jesus. Nós não aceitamos a interferência do maligno para sequestrar, tirar, roubar essa palavra do nosso coração e da nossa mente. Nós o repreendemos em nome de Jesus, e que o Senhor, através do teu Espírito nesta hora, possa tratar o nosso coração com a tua graça e com a tua presença, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Princípios para se ter um casamento feliz. Preste atenção. Há um tempo atrás eu estava lendo um livro, e como você sabe, eu leio bastante. Eu estava lendo um livro, e de novo eu estou cheio de histórias hoje. Semana passada eu contei muitas histórias, hoje eu tenho mais. E eu li uma história muito interessante. E essa história diz que três moças, três pessoas, amigas, sonharam o mesmo sonho. E elas sonharam e contaram uma para a outra depois que acordaram. E elas sonharam que elas tinham ido ao inferno. E quando elas chegaram no inferno, essas três moças começaram a observar tudo que acontecia por ali. Muita dor, muito sofrimento, muita tristeza, muita angústia. E elas sentiram uma saudade muito grande da sua casa. Então a primeira moça, ela decidiu ligar para a sua casa, procurou o responsável ali do ambiente infernal para poder fazer um telefonema para casa. E então ela localizou o capeta-chefe responsável pela comunicação internacional. E ela foi lá no telefone do inferno e bateu um fio para casa. E ela falou 10 minutos. Conversou com a mãe, com o pai, falou de tudo que ela estava vendo ali, e lamentou, murmurou, reclamou. E quando ela terminou a ligação, 10 minutos depois, ela foi pagar a conta, e o valor da ligação era um absurdo, muito caro. A segunda moça, também tomada de muita saudade da sua família, ela disse que no sonho ela ligou para a sua casa também e falou 15 minutos lá com a sua família. E quando ela terminou a ligação e ela foi pagar a conta, ela horrorizou.
a conta era realmente infernal, muito cara, elevadíssima. E a terceira moça, ao perceber que as outras duas tinham conseguido comunicação com a família, também resolveu ligar para casa. E a história diz que ela ligou para a casa dela. E ela falou meia hora, falou, reclamou e reclamou. E quando ela terminou, meia hora depois, ela foi pagar a conta e ela foi surpreendida ao ver que ela não tinha nada o que pagar daquela ligação. E ela ficou curiosa com aquela situação e ela então se virou para o capeta responsável pela comunicação internacional do inferno e falou com ele assim: vem cá, mas como assim que eu não tenho nada para pagar? A outra falou 10 minutos, pagou um absurdo. A outra falou 15, pagou um absurdo ainda maior. E eu falei meia hora e eu não tenho nada para pagar. Aí o capeta responsável por cobrar ali as taxas de ligação disse para ela: é que ligação local é gratuita. Eu tenho percebido, irmãos, que há famílias que parecem que estão vivendo no quintal do inferno. Há famílias que são de verdade um inferno, um verdadeiro inferno. E se nós queremos ter uma família feliz, equilibrada, ajustada, além de você ter a presença de Jesus na sua vida pessoal, porque sem a presença de Jesus na nossa vida pessoal, nós não conseguimos construir nada permanente. É necessário que você e eu, individualmente também, aprendamos a aplicar alguns princípios da palavra de Deus no nosso relacionamento familiar, para que ele funcione. Não adianta você estar sentado no banco dessa igreja, me escutando, me ouvindo, aprendendo valores e princípios, se você não aplica esses princípios na sua vida. E se você não aplica os princípios da palavra de Deus na sua vida, você jamais alcançará uma realização plena pessoal e na sua vida familiar. Mas que princípios são esses que a palavra de Deus diz que você e eu precisamos aplicar na nossa vida pessoal e familiar para que a nossa casa seja feliz? Bem, existem alguns princípios. Em primeiro lugar, para se ter uma família feliz, aprenda a elogiar o seu cônjuge. Repita isso comigo: eu preciso entender que para ter uma família feliz, eu preciso aprender a elogiar o outro na minha casa. Ah, vocês não estão falando esse troço. Ô William, eu acho que você tem razão, esse povo não tomou café antes de vir para casa não. Esse povo está meio desanimado hoje. Não sei se sou eu, se você que me atrapalhou, algum de nós dois aqui. Irmãos, preste atenção. Se você quer ter uma família feliz, aprenda a elogiar o seu marido, aprenda a elogiar a sua esposa. O elogio, ele é absolutamente necessário para que você e eu tenhamos um casamento feliz. Lá em Provérbios, no capítulo 31, no verso 29, nos diz a história de um marido que aprendeu o valor do elogio, e ele elogiava frequentemente a sua esposa. E lá em Provérbios 31, 29, diz o seguinte, que ele falava abertamente para a sua mulher e para a sua casa e para os outros o seguinte: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Tu a todas, você supera todas as mulheres que eu conheço em virtude e em qualidade. E esse marido de Provérbios, que aprendeu a elogiar constantemente a sua esposa, você sabe qual foi o resultado que ele teve de ter nos lábios uma palavra de elogio dentro de casa, no seu relacionamento com a sua família? Lá em Provérbios 31, 12, diz qual foi o resultado que ele teve ao aprender a elogiar a sua mulher. E lá diz o seguinte: ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Querido, você colhe o que você planta no seu relacionamento familiar. E a bênção da semeadura é que sempre que você semeia, você colhe mais do que semeia e colhe exatamente aquilo que você semeia. Aprenda no seu dia a dia,
viu, homem, a elogiar a sua mulher. Aprenda, mulher, a elogiar o seu marido no dia a dia, na sua convivência familiar, porque você vai colher exatamente aquilo que você planta. Elogie a sua esposa, elogie o seu marido, elogie o seu cônjuge. Aprenda a destacar as virtudes que ele tem, aprenda a destacar as virtudes que ela possui na vida, porque isso vai promover uma felicidade no seu relacionamento conjugal. Aprender a elogiar, porque uma das qualidades horrorosas que nós seres humanos mais evidenciamos na nossa vida no relacionamento é a crítica, é a capacidade de enxergar a falha, o defeito dos outros. Você e eu somos horrorosos, porque a gente tem uma capacidade de ver os defeitos, apontar as dificuldades, mas a covardia que você tem e que muitas vezes eu tenho, é que a gente não se oferece para resolver o problema. A gente vê o problema, critica, mas não se oferece. Se é na igreja, então, você não precisa criticar a sua igreja, não. Se ofereça para resolver o problema. Lá na sua casa, se você quer felicidade no casamento, aprenda a elogiar a sua esposa. É evidentemente que ela tem falhas, é evidentemente que seu marido tem falhas, mas se você olhar para as qualidades, se você olhar para as virtudes e aprender a elogiar a sua esposa, aprender a elogiar o seu marido, as bênçãos da felicidade visitarão a sua casa. Diminua as críticas, pare de ver os defeitos. Em segundo lugar, para se ter uma família feliz, aprenda a valorizar o seu cônjuge. Irmãos, quantos maridos, escute isso, talvez seja o seu caso, viu, homem? Quantos maridos fazem e acontecem, compram e vendem, negociam sem falar nada com a esposa? Meu querido, minha querida, você se casa com alguém para ser parceiro dessa pessoa, para ser parceira dessa pessoa, e você precisa aprender a valorizar a opinião da sua esposa, a valorizar a opinião do seu marido em tudo. Tem uns caras aqui na igreja que são cabeça dura, pior que pedra. O cara compra, vende, constrói, faz tudo, não quer nem escutar a mulher que ele tem. Você está armando um caminho para a guerra dentro da sua casa. Tem mulher também que é muito tupetuda, que vai, faz, acontece, apronta, e não tem a capacidade de escutar a opinião do marido. Isso vai dar errado. Se você quer um relacionamento feliz, aprenda a valorizar a opinião do seu cônjuge, aprenda a valorizar a opinião da sua esposa, aprenda a valorizar a opinião do seu marido. Depois esse casamento dá errado e você não sabe a razão. A razão é porque você não aprendeu a valorizar aquela pessoa que você mesmo escolheu para estar do seu lado na sua caminhada. Você precisa aprender a valorizar a opinião da sua esposa. Você precisa aprender a valorizar a opinião do seu marido. Há casais que a única coisa que eles têm em comum é o sobrenome, irmãos. Eles moram debaixo do mesmo teto, dormem na mesma cama, se assentam na mesma mesa para comer, mas eles não têm mais nada em comum. Para se ter uma família feliz, você precisa aprender a valorizar o seu cônjuge, o seu marido, a sua esposa. É preciso, na vida familiar, no relacionamento conjugal, é preciso aprender a conversar com a esposa, aprender a conversar com o marido sobre as pequenas e as grandes coisas da vida. Você precisa aprender a chegar perto de sua esposa e perguntar a ela assim: querida, qual a sua opinião? Mas agora, tem uns camaradas que parece que tem uma dificuldade tão grande de ouvir a mulher, que é um negócio que me assusta. Depois ele vai e faz a coisa sem ouvir a opinião da esposa, sem ouvir a opinião da pessoa que mais ama a vida dele. O troço dá errado e ele fica sem saber como resolver a parada. Mas aprenda a ouvir a sua esposa, porque quando você ouve a sua esposa, você a valoriza. Aprenda a ouvir o seu marido, porque quando você escuta o seu marido, você também o está valorizando.
Parece que é tão difícil perguntar, né? O que você acha sobre isso? Qual é a dificuldade? Se você pensa que o seu cônjuge não tem nada para contribuir com a opinião dele, você está extremamente enganado nesse relacionamento. As mulheres, por exemplo, eu percebo isso e elas sabem muito bem disso. As mulheres, elas têm uma percepção que Deus deu a ela e que não deu a nenhum de nós que somos homens. As mulheres, eu fico impressionado, elas sentem o cheiro da encrenca de longe. E ela chega e diz para o marido assim: olha, não vai nessa via aí não. Como o pessoal diz aí fora, não vai nessa vibe aí não. Vai dar errado. Que isso, mulher? Eu sei o que está fazendo. Homem é assim, né? Eu sei o que eu estou fazendo. Está achando que eu sou menino? Não, não estou achando que você é menino. Estou achando que você é um cabeça dura. Eu estou achando que você tem uma mente estreita. Porque quando você escolher alguém para casar, você escolheu alguém para compartilhar a vida. Então você, marido, precisa valorizar a sua mulher ouvindo, escutando. E a mulher precisa valorizar o seu marido ouvindo e escutando o marido. Quantas vezes a sua esposa, quantas vezes o seu marido faz o que é de melhor, que ela tem de melhor, e você não reconhece isso, você não valoriza o esforço do marido, não valoriza o esforço da sua esposa. Deixa eu te dizer uma coisa: se você não aprender a valorizar a sua esposa, o seu marido, alguém vai valorizar. Você está me ouvindo? Se você não perceber quem é o seu marido, quem é a sua esposa, alguém vai perceber, e o diabo vai se encarregar de colocar alguém para perceber. E não é elegante, eu quero te dizer isso. Não é bom, não é legal, não é elegante e nem é muito seguro você permitir que outra pessoa valorize a sua esposa ou o seu esposo mais do que você. Tem muita gente vivendo um casamento péssimo por falta de sabedoria, de tato, por falta de investimento, por falta de cuidado, porque não aprendeu a valorizar o outro, não aprendeu a valorizar o marido, a esposa. Se você quer ter um casamento feliz, se você quer ter uma vida equilibrada, estável, abençoada, aprenda a valorizar a sua esposa, aprenda a valorizar o seu marido. O que eu mais percebo nos aconselhamentos que faço com os casais é que hoje as pessoas estão casando e parece que elas estão vivendo vida de solteira dentro de casa. O marido não conversa com a mulher, não pergunta opinião, não fala nada, vai lá, faz, vende, compra, acontece. E quando chega, fiz. A mulher olha para ele com aquela boca aberta. Assim, como é que é? Eu resolvi. O irresponsável. É irresponsável o cara que faz isso. Você escolheu uma mulher, amigo, foi você que escolheu, não fui eu não. Então você tem que aprender a compartilhar a vida com ela. Antes de você comprar, antes de você vender, antes de você gastar o seu dinheiro, você tem que conversar com ela. E a mulher tem que fazer a mesma coisa. Os dois trabalham, os dois ganham dinheiro, mas aí a beleza da criatura que Deus formou da costela do homem resolve ir lá e mete o pau no dinheiro dela, porque é dela. Você é uma irresponsável. Vocês são parceiros. E se você quer um casamento feliz, você precisa aprender a valorizar a opinião da sua mulher e do seu marido. É por isso que tem muito casamento infeliz aí. As pessoas não conversam, né? Elas não valorizam. Acha que a esposa tem, os homens aqui, vocês homens, me ajuda aqui, porque o bichinho difícil essa criatura chamada homem. Porque toda vez que a mulher dá uma opinião, essa mulher só me puxa para trás, essa mulher só quer me tolher, essa mulher, eu garanto que tem mulher aí beliscando o marido. Ei, aguenta aí, ó, bem pra você, só quer me puxar para trás, não quer puxar você para trás não, rapaz. Tem mulher que tem um discernimento. A maioria das mulheres tem uma percepção que eu e você não temos. É bênção escutar a sua esposa. Ela é sua esposa, ela não é sua adversária e nem sua inimiga. E se você quer um casamento feliz, aprenda a valorizar a sua esposa.
seu marido. Escute, reflita, ore. Em terceiro lugar, para se ter uma família feliz, seja humilde. Repita isso comigo. Se eu quero uma família feliz, eu preciso ser uma criatura humilde. Mas não gostei, fala para o seu irmão do lado, seja humilde. Ser humilde dentro do casamento, viu? Olha aqui para mim, é humildade dentro da família. Quantas vezes, escuta só isso aqui, porque você já viveu, eu já vivi, e muita gente está me escutando na internet, já viveu também. Quantas vezes a gente enfrenta uma guerra dentro de casa, porque a gente não quer ser humilde, a gente não quer dar o braço a torcer. Às vezes nós pioramos o relacionamento dentro de casa porque nós tentamos fazer aquilo que Adão e Eva fizeram lá no Éden quando eles pecaram. E o que eles fizeram quando eles pecaram? Eles começaram a transferir a responsabilidade do pecado, do erro, da falha para o outro. Aí Deus chegou: Adão, onde você está? O Adão todo peladão costurou aquele negócio lá de figueira para ele, que ele deve coçar, devia estar sapecando para valer, né? E Deus: Adão, onde é que você está? Aí ele disse assim: estou aqui escondido. Mas quem é que falou? Como é que você sabe que você está peladão agora? Eu falei assim: é a mulher que o senhor criou. Olha, ele transferiu. Aí a mulher, o que é isso? Foi a cobra que você criou. Chegou na cobra, a cobra olhou, não tinha ninguém mais. Fui eu. Aí Deus vem tratando as responsabilidades. Para a cobra, Deus deu uma maldição: vai rastejar. Para a mulher, você perdeu o direito de governar a sua vida, o governo é para o seu marido, e você vai parir, vai gestar, ou seja, vai dar o parto com dor. E o homem, você vai ter que trabalhar, arar a terra. Já tinha que trabalhar, mas vai ter que arar a terra, vai dar espinho, vai dar mato, você vai comer o pão com o suor do seu rosto. Mas o que a gente faz no casamento? Porque a gente não quer ser humilde, a gente não quer reconhecer que a gente errou, aí a gente transfere a responsabilidade para o outro. Preste atenção, querido, faz um bem enorme para o casamento quando nós temos humildade para dizer para o outro assim: eu errei, me perdoa, eu estou errado mesmo. Qual é a dificuldade, rapaz? Para você dizer que errou, qual é a dificuldade, moça? Para você dizer que errou, que falhou. Faz um bem enorme para o casamento quando a gente é humilde. Lá em Provérbios 15:1, a palavra do Senhor diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Reconheça, tenha humildade para admitir que falhou, que você errou. Evite uma guerra, evite uma batalha verbal dentro da sua casa. Para se ter uma família feliz, equilibrada, querido, nós precisamos ser pessoas humildes no nosso relacionamento conjugal. A falta de humildade no relacionamento familiar tem sido a razão do fracasso de muita gente. Seja humilde. Quando você pede perdão, diz que errou, você não mostra fraqueza, você mostra humildade, coragem e dignidade. Porque muitas vezes você erra, eu erro, nós erramos. E quando nós erramos, o caminho é pedir perdão, ser humilde. Isso abençoa o relacionamento conjugal. Em quarto lugar, para que a sua família, a sua casa seja feliz, procure agradar a pessoa que você ama. Agrade a pessoa que você ama. Quem ama, procura agradar a pessoa amada. Então procure agradar a sua esposa, procure agradar o seu marido, porque uma das decisões, escute isso, permita que isso entre na sua mente, no seu coração, porque uma das decisões mais livres que nós temos na vida é o casamento. Você não escolheu o nome que você tem, você não escolheu o sobrenome que você possui, você não escolheu os pais que você tem, você não escolheu as suas primeiras roupas, você não escolheu a sua primeira escola, você não escolheu um monte de coisas na sua vida, mas o seu cônjuge foi você que escolheu.
aprenda então a agradar a pessoa que você ama, que você escolheu para ser sua companheira, para ser seu companheiro. Tem casamento por aí que quando a gente olha para ele, parece que o casal no dia a dia do casamento, em vez de prometer aquelas coisas que nós já conhecemos no altar da igreja quando vai casar, você lembra das promessas? Mas tem gente que parece que no dia do casamento prometeu o seguinte: olha, eu vou te arrebentar, você não vai dormir sem Lexotan enquanto viver comigo. Querido, querida, se você quer um casamento feliz, aprenda a agradar a pessoa que você ama. Aprenda a agradar a pessoa que você ama. Esse é o caminho da felicidade no nosso relacionamento conjugal. Existem muitas coisas que eu não gostava de fazer. Quando eu casei, a mulher que eu escolhi me pôs para frente. Você pensa num cara... Melhorei bastante, né, bem? Me ajuda aqui, por favor, em nome de Jesus. Melhorei bastante, melhorei. Hein? Não, mas você faz um sim mais convincente, nós vamos acreditar. Nós vamos acreditar. Ô Rosane, eu vou te botar em disciplina. Você vai falar que eu melhorei só isso aqui. Irmãos, você pensa num cara difícil, mas eu melhorei bastante. Porque eu comecei a ouvir a minha mulher. Eu tinha muitos hábitos estranhos que eu tive que renunciar para agradar a pessoa que eu amo. Então, um dos hábitos que mais deu discussão lá em casa, que eu tive que mudar para agradar a pessoa que eu amo, foi que quando a gente saía de férias, eu sentava no carro lá em João Molevade, quando eu estava lá, entrava no carro e saía de férias dirigindo direto, que só queria parar na casa da minha mãe 500 quilômetros depois. Ela falou assim: por que você não pode parar aqui, para a gente dar uma descidinha, conhecer aqui as montanhas do Espírito Santo? Não, a gente tem que chegar lá e tal. Hoje, irmãos, hoje eu melhorei tanto que eu saio de casa 8 horas da manhã, quando eu estou de férias, para andar 250 quilômetros, eu chego lá na casa da minha irmã 5, 6 horas da tarde, eu paro em tudo quanto é galho caído na beirada da estrada. Ela manda parar, eu paro, ela fala assim: vamos ali, aí tem um lugarzinho aqui, no caminho, né, chamado Brejetuba. Ela vive me pedindo para entrar no Brejetuba, essa eu não entendi ainda não. Falei: não vou entrar no Brejetuba não, no Brejetuba não vou não. Mas hoje eu aprendi a parar para agradar a pessoa que eu amo. Qual é a dificuldade de você agradar a mulher que você tem, camarada? Qual é a dificuldade, mulher, de agradar o marido que você escolheu, o homem que você escolheu para conviver com ele? Porque na nossa vida, como eu disse, a gente não escolhe pai, não escolhe mãe, não escolhe um monte de coisa, mas o marido ou a esposa foi você que escolheu. Então aprenda a agradar, para que você tenha um casamento feliz. E agora é aquela sessão aonde muitos de vocês vão ficar vermelhos. Em quinto lugar, para se ter uma família feliz, desenvolva... perdão, é a última coisa, eu confundi. Em quinto lugar, se você quer ter uma família feliz, aprenda a desenvolver amizade no seu casamento. O negócio que vai te deixar vermelho é o sexto ponto, eu confundi aqui, é o sexto. Aprenda a desenvolver a amizade do seu casamento. Você pode achar que isso é algo muito simples, muito tranquilo, mas não é não. Amizade é uma coisa que se cultiva. Os puritanos do século 17, eles tinham um princípio muito interessante. Eu estava lendo sobre isso e eles diziam que você não deve se casar com uma pessoa por quem você está loucamente apaixonado. Se você estiver loucamente apaixonado, não case com essa pessoa. Você deve se casar com uma pessoa com quem você pode nutrir por ela uma amizade permanente até o fim da sua vida. É isso que eles diziam. Então, de vez em quando eu vejo os rapazes e moças solteiros na igreja, assim, por que você... Eu penso assim: mas tem tanta gente, na igreja não tem ninguém para mim, porque são todos meus amigos. Opa, é aí que mora a sua felicidade. É aí que mora a sua felicidade. Eu era super amigo da Lu. Todas as vezes que a gente se encontrava nos congressos, nós conversávamos. Nunca pensei em namorar essa moça, nunca me ocorreu namorar, ela era minha amiga.
Mas um dia, a minha mãe, ao ver que eu estava conversando muito tempo com ela num encontro de avivamento, chegou para mim e falou assim: vem cá, eu estou vendo você conversar muito com aquela moça ali, por acaso você está pensando em namorar aquela moça? Irmãos, eu nunca pensei, mas quando a minha mãe falou isso, eu lembro como se fosse hoje, tocou um monte de sininho na minha cabeça. Eu olhei para trás assim, falei: gente, essa moça é minha amiga há tantos anos, tem tudo a ver comigo. Eu nunca pensei em namorar ela. E eu deixei minha mãe falando sozinha lá e virei as costas, já fui pro lado da lua pensando assim: como é que eu vou falar que eu quero namorar ela? Ela é minha amiga. Como? Aí, irmãos, eu fiquei estrategicamente posicionado, conversando com ela. Aí passava olha, esse pessoal de Caratinga, viu, Gibe? Esse pessoal de Caratinga é terrível. Você fala que eles são terríveis. Passava esse pessoal de Caratinga lá: olha aí vocês dois, hein? Olha aí vocês dois. Eu falei assim: olha aí, vocês dois não me dá brecha. Aí passou um cara mais sério, até me ajudou a fazer o casamento, foi um dos que fez meu casamento. Passou o pastor Lutero. Parou. Olha aí vocês dois, hein? Olha lá, hein? Olha lá, hein? Olha lá, hein? Aí ele passou, ela deu um vacilo que eu entrei igual uma faca nele. Ela falou assim: você viu? Não sei que todo mundo tá achando que você quer me namorar, não sei o que é isso. Eu falei assim: mas eu quero mesmo. Aí ela ficou vermelha. Ela era minha amiga. Como é que eu vou dizer para minha amiga que eu quero namorar ela? Mas hoje fazer um encontro de avivamento com o pessoal de Caratinga dessa igreja ainda esse ano. Pois preste atenção, os puritanos diziam que se você estivesse loucamente apaixonado por alguém, não case com essa pessoa. Você deve casar com uma pessoa pela qual você nutre uma amizade, porque vocês terão disponibilidade de conversar, de conviverem juntos até a velhice. Um outro camarada que não tinha discernimento nenhum, absolutamente nenhum, um ateu e filósofo chamado Nietzsche, disse que quando você for procurar alguém para você casar, procure aquela pessoa com quem você gostaria de conversar até ficar velhinho. Porque é a amizade no relacionamento conjugal que vai promover a felicidade desse relacionamento. Há casais que não conversam, que não desenvolveram amizade no relacionamento conjugal, e que quando tem de conversar sobre coisas íntimas e pessoais, eles vão procurar outra pessoa para poder falar do que está incomodando a vida deles, porque eles nunca cultivaram na vida conjugal uma amizade sólida e profunda para conversarem um com o outro. O profeta Amós, no capítulo 3, no verso 3, ele faz uma pergunta muito interessante. Ele diz assim: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Então, querido, seja amigo do seu cônjuge, compartilhe com ele a sua vida, ouça, fale, orem juntos. Isso é fundamental para aprofundar a amizade no seu casamento. Agora preste atenção uma coisa: se existe algum detalhe que é grave, que prejudica a amizade no casamento, então segura aí, porque se existe um negócio que vai prejudicar a amizade no seu casamento, escute isso, é esse negócio de você ficar falando mal dos parentes do seu cônjuge. Isso é gravíssimo. Isso é muito grave. Falar mal dos parentes da sua mulher ou do seu marido. É muito triste quando você vê o marido chegar para a esposa e falar mal da família dela. É triste ver a esposa falando mal da família do marido. Nem de longe você deve falar mal da família do seu cônjuge, muito menos de perto. Como é que você faz com um cunhado desse? Como é que você faz com Ulisses Calheiros? Eu vou canonizar Ulisses, esse homem é meu irmão. Nós somos gêmeos.
Olha o olho azul é igualzinho. Esse homem é bênção, Cristina. Você não vai falar mal dele, não. Olha. Ih, rapaz, sua orelha deve ter queimado hoje, que eu tenho te elogiado, você e a Rosane, que não é brincadeira. Nossa. Se existe um negócio que prejudica a amizade no casamento, é falar mal da família do outro, querido. E para a infelicidade de muitos casamentos, esse é um princípio elementar que muitos casais estão quebrando. Se você quer ter uma família feliz, ajustada, equilibrada, não fale mal dos parentes do seu cônjuge e mantenha uma amizade íntima com ele e com ela. E agora sim, é aquele momento em que vamos ficar vermelhos. É aquele momento em que muitos ficarão constrangidos nesse culto. Em sexto lugar, para se ter um casamento feliz, querido, cuide com atenção da sua vida sexual. A área sexual tem se transformado hoje numa área muito complicada no casamento das pessoas. Às vezes eu fico apavorado de ver que casamentos de 15, 20, 30, 40 anos estão falindo, indo para o buraco por causa de problemas nessa área sexual. E o que a Bíblia diz sobre a área sexual para os casais? Preste atenção lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, no verso 3. A palavra de Deus diz o seguinte: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A palavra de Deus diz aí o seguinte: e o marido conceda à esposa o que lhe é devido. E o que é devido à esposa dentro do casamento na área sexual? Deixa eu te dizer o que é devido a ela dentro do casamento na área sexual, querido. A esposa tem o direito ao prazer, ao orgasmo, à plenitude e à satisfação sexual. É direito dela, é devido a ela e é o que diz a palavra de Deus. E há muitas mulheres que infelizmente fingem para os maridos que têm orgasmo e não sabem o que é isso até hoje. E não é culpa delas. É porque muitas vezes o marido é insensível e não tem sentido, não percebe que a estrutura feminina é diferente da dele. Nós vivemos num mundo das comunicações, mas a cada dia que eu olho, parece que as pessoas, elas estão entendendo muito pouco a diferença que existe entre um homem e uma mulher na área sexual. E se o homem não se tocar, ele vai se satisfazer sexualmente no casamento, mas ele vai deixar a sua esposa insatisfeita. Por quê? Porque ele não compreende a mecânica sexual do elemento feminino. É direito dela, diz a palavra de Deus, dentro do casamento, na vida sexual, ter prazer. Foi Deus quem a criou assim. Diferente do homem, mas para ser plenamente satisfeita, diz a palavra do Senhor, na vida sexual. E um casal, querido, que não é satisfeito sexualmente, que não é resolvido sexualmente, é um casal em perigo, e em muito perigo. E a gente tem de tomar cuidado também com um negócio chamado vulgarização da sexualidade dentro do casamento. O que é isso? Tem muitos casais que infelizmente não conseguem ter uma vida sexual, um relacionamento íntimo sexual, sem que estejam diante, por exemplo, de um filme pornográfico. Isso, querido, destrói a sua relação com Deus e com o seu cônjuge. Isso é um veneno para o seu casamento. Isso não vai apimentar o seu relacionamento. Isso não vai melhorar a sua vida sexual. Casais que têm um hábito de ter relacionamento sexual assistindo filme pornográfico, eles vão levar o casamento para o fracasso e para o buraco. Preste atenção. 98% das mulheres, escute o que eu estou dizendo, 98% das mulheres, é quase 100%, hein? Então os homens, liguem as suas antenas agora.
Vocês sabem do que elas mais reclamam no relacionamento conjugal? 98% das mulheres, viu? Aqui, vocês homens da igreja, vocês têm chance de ser melhor, porque eu estou ensinando. 98% das mulheres reclamam da mesma coisa. Sabe do que, querido? Então aprenda aí e mude, em nome de Jesus. Elas reclamam da falta de carinho no casamento, no relacionamento. Os maridos estão ficando cada dia mais secos, áridos. Eles estão ficando casca grossa e eles pensam que está abafando. Isso é o que é pior. E você sabe do que 95% dos homens mais reclamam das mulheres? Mulheres, liguem as suas antenas agora. Pegue o seu radar aí, ó, esse invisível que vocês têm, que é ótimo. Ótimo. Você sabe do que 95% dos homens mais reclamam no casamento? 95% dos homens reclamam da falta de sexo, da baixa frequência sexual no casamento. E aí, o homem não dá carinho, a mulher não se interessa pelo sexo, e a bola de neve da insatisfação só vai aumentando até destruir o casamento. Então preste atenção. 1 Coríntios 7,4, a palavra de Deus diz lá o seguinte: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. O que a palavra de Deus está ensinando nesse texto sobre sexo? Preste atenção. A palavra de Deus está ensinando que chantagem sexual no relacionamento conjugal é um risco mortal para o seu casamento. Não brinque com sexo, porque senão a vítima pode ser você. O que tem de mulher que faz chantagem na área sexual com seus maridos não é brincadeira. E a desculpa para ela poder fugir dessa relação sexual e íntima do casal são inúmeras. Uma delas é que ela, por exemplo, vai para a cama mais cedo e finge que está dormindo. E o camarada está ali, o marido do lado, alisando, passando a mão nela, e nada da criatura reagir. Ela ficou nervosa, alguma coisa aconteceu no dia, e ela está pensando assim: ele fez aquilo e agora acha que vai ter, vai ficar sequinho. E o cara está ali, passando a mão, alisando, e a criatura não reage, parece uma múmia paralítica. Isso é chantagem. Isso ameaça seu casamento, põe ele em risco. Outra desculpa muito comum para fugir da relação sexual, querido, e que as mulheres usam muito essa desculpa, né? Diz assim: hoje eu estou cansada. Ela até é aborrecida, ela até é nervosa, não recebeu carinho, não recebeu atenção, e aí ela quer punir. Esse camarada vai me pagar, estou cansada. E está ali o cara morrendo à míngua no casamento. Quer ver outra desculpa? Outra desculpa? Chantagem. Maridão chega em casa a fim de brincar, fazer festa, armar barraca e aquela felicidade toda. Aí, todo entusiasmado, aí ela diz assim para ele, quando ele começa a dar aquelas indiretas: não, eu estou com dor de cabeça hoje muito forte, meu bem. E quem é que disse para você, querido, que sexo faz mal para dor de cabeça, meu Deus do céu? Sexo no casamento é uma bênção, é melhor do que analgésico. No seu casamento não faça chantagem na área sexual. O texto de 1 Coríntios 7,4 está dizendo que o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo. Ou seja, quando a mulher tiver desejo de ter intimidade sexual, o marido tem o dever de atendê-la. Não é de fazer chantagem, não.
Eu tenho certeza que esse vídeo, quando eu mandar para vocês, muita vai mandar para os outros, especialmente a última parte. Assiste lá em nome de Jesus, porque tem muita gente com problema nessa área. Então, querido, a sabedoria diz o seguinte: não é no que diz respeito ao sexo, na vida conjugal, não é se eu estou com vontade hoje, não é se eu estou querendo ter hoje, é se o meu cônjuge está querendo. É por isso que a Bíblia diz que quando eu caso, eu não tenho mais domínio sobre o meu corpo. Às vezes o homem, ele é superativo sexualmente, e para ele o ideal é ter relacionamento sexual todo dia, mas ele está casado com uma mulher que o ideal para ela é ter intimidade sexual 2 vezes na semana. E como é que eles vão resolver essa situação se os dois não conversam, se os dois não têm diálogo, se os dois não gastam tempo falando abertamente sobre as suas situações, se os dois não conversam abertamente sobre a situação? Aí, quando os dois não conversam abertamente sobre a situação sexual, sabe o que acontece? Passa a mulher a pensar o seguinte: esse homem que eu casei com ele só pensa em sexo, ele só pensa nisso. E aí, o marido que tem aquela mulher, que tem uma frequência sexual baixa, ele vai pensar assim: essa mulher que eu casei com ela não se importa com sexo. Tudo armado do jeito que o diabo quer, porque os dois não conversam. Um acha que o marido só pensa em sexo, e o marido pensa que a mulher não se importa com sexo. Então, quando o marido tem uma frequência alta e a mulher tem uma frequência menor, os dois precisam conversar para chegar ao meio termo. Como diriam os antigos, nem tanto a terra e nem tanto o mar. A verdade é que hoje a gente fala muito de sexo e faz pouco, né, irmãos? A verdade é essa. Só que as pessoas não admitem muito isso, né? Se não houver conversa aberta, querido, se não houver conversa franca, os dois serão estranhos dentro de casa. Se você quer um casamento feliz, abençoado, equilibrado, aprenda a cuidar com atenção da sua vida sexual, da sua intimidade, e aí você vai ter um relacionamento conjugal abençoado por Deus, em nome de Jesus. Que Deus possa te ajudar, querido, dar a você sabedoria e discernimento para conduzir melhor a sua casa. Aplique esses princípios e a sua família será bem-sucedida em nome de Jesus.